Oi, tudo bem com você? Meu nome é Nicole Semig, sou policial militar do estado do Paraná há mais de uma década e nesse vídeo, que não vai durar muito, eu vou te mostrar como aumentar as suas chances de ser aprovado e garantir a sua tão sonhada vaga num concurso público. Sim, eu sei que isso parece muito bom para ser verdade e talvez eu no seu lugar também pensaria a mesma coisa, mas eu fiz algo que no meu primeiro concurso público eu já fui aprovada. Olhando para minha trajetória de 5.040 dias, sim, 14 anos efetivo, exercendo essa profissão de policial militar. Talvez eu olhando para o meu passado parecia também tão impossível um dia chegar onde eu cheguei. Mas se isso não tivesse acontecido na minha vida, com certeza eu não estaria aqui conversando com você. Ao contrário do que muitos possam imaginar, eu não vim de uma família que tinha boas condições financeiras, muito menos nunca estudei em colégios bons aqui em Curitiba, mas foi a força de vontade que eu sempre tive em estudar e trazer uma qualidade de ensino para a minha vida. Eu guardei a frase que um dia minha mãe me disse: filha, eu não posso te dar o melhor estudos, mas você pode fazer com que os seus estudos sejam melhores. Isso ninguém vai tirar de você. E sabe de uma coisa? Eu agarrei essa frase para minha vida. Talvez eu seja um pouco como você. Eu cresci na periferia de Curitiba e estudei, infelizmente, em escolas públicas, onde a gente conhece a realidade do nosso país, que tem uma das piores educações do mundo. A minha mãe, ela sempre trabalhou de diarista em casas de família e meu pai sempre trabalhou em empresas privadas com o seu belo, único salário mínimo. Eu cresci bem em volta vendo meus pais sendo mandados embora dos seus empregos e bem em volta aquele medo permeava dentro da minha casa, sabe? Como seria o próximo mês? E como eu sempre fui uma criança assim, com muita criatividade, sem fim, eu sempre ficava pensando como eu poderia inventar um emprego onde meu pai e a mãe nunca fossem mandados embora, sabe? Sim, mesmo criança, e por eu ser a irmã mais velha, eu cresci vendo essa frustração nos olhos dos meus pais, querendo algo melhor tanto para mim quanto para as minhas duas irmãs. Quando eu estava quase finalizando o ensino médio, surgiu uma grande oportunidade na minha vida, que era de fazer um curso preparatório, onde eu ia ganhar uma bolsa de 70% para estudar em um dos melhores colégios de Curitiba. E no outro período eu teria que trabalhar para o curso preparatório como estagiária do mesmo. Aquilo para mim foi como uma luz no fim do túnel. Eu me agarrei aquilo como a última oportunidade da minha vida para salvar meu último ano do ensino médio. Depois de uma semana que eu fiz a prova, saiu o tão esperado resultado. Sim, eu estava entre os 10 aprovados que ganhou a bolsa de 70% de estudos. Meu Deus, foi o melhor dia da minha vida. Aquela esperança, sabe, que eu ia poder salvar os meus estudos todos os anos, aquele seria o ano da minha vida. Comecei a estudar lá, tive experiências incríveis com os professores, porque eles tinham uma metodologia, uma forma de ensinar. O aprendizado era tão incrível, as coisas fluíam tão mais fácil dentro daquele curso com aqueles professores. Eu pude ver que estava lá a solução para eu fixar ainda mais aqueles conteúdos que a vida toda parece que foi tão complexo, mas lá parecia que fluía muito melhor para mim. Depois de passado um mês estudando tão alegremente naquele lugar que parecia um sonho, meu mundo desabou. Foi quando uma das casas onde minha mãe sempre trabalhava mandou ela embora mais uma vez. Meu pai, que estava somente ele trabalhando, tinha que continuar pagando os 30% do cursinho, tinha meu vale transporte, tinha minha comida. Eu me vi desesperada, que eu teria que desistir daquele sonho onde mal tinha começado. Naquela mesma semana, uma amiga da minha mãe ficou sabendo que ela tinha ficado sem emprego, me oferecer para ela uma vaga, para ela fazer companhia para uma senhora idosa, mas também teria que posar com essa senhora idosa. Para minha mãe ia ficar muito difícil ela aceitar essa vaga de emprego, mesmo ela precisando tanto. Por quê? Ela tinha minha irmã que ainda era uma bebezinha e teria que posar fora a semana inteira, então não tinha condições. Foi quando a minha mãe teve uma ideia e veio me perguntar: Nicole, se você fosse morar com essa senhorinha, você teria coragem?
Gente, vou contar pra vocês. Eu não pensei duas vezes. Sim, eu era tão nova, com 15, 16 anos, ter que ir embora de casa, mas eu me agarrei tanto com aquela vontade de mudar a minha vida, os meus estudos, que eu aceitei morar com essa senhorinha. O melhor era que a senhora idosa morava muito próximo do curso preparatório. Era aí que eu ia poder economizar tanto no dinheiro para pagar o cursinho, para a minha comida, para o meu vale-transporte. Eu ia andando pro cursinho, então facilitou muita coisa. Agora restava saber, né, se um querer ou não uma menina tão nova para fazer companhia para uma senhora idosa. Mas sim, me aceitaram e foi eu lá, toda feliz, morar com ela para, né, quem sabe salvar aí os meus estudos. E sabe, se eu contar pra você quantos que eu ia ganhar com essas lá na senhorinha, meu salário, ele se tornava irrelevante, porque para mim o estudo ele era muito mais valoroso. Meu salário era de apenas R$ 100. Sim, você ouviu direito, era somente R$ 100. Esses R$ 100 era o que eu usaria para pagar o meu cursinho. Só que ainda tinha o dinheiro do Vale Transporte, ainda tinha minha comida. A única solução era, o meu pai, no trabalho onde ele estava na época, eram quatro Vale Transportes que ele ganhava. O que ele fazia? Pegava 2 e os outros 2 ele me dava. Ele ia andando um pedaço para poder pegar o ônibus, para eu poder ir estudar. Por algumas vezes eu ficava sabendo que embaixo de chuva, de sol, ele teria que andar um bom pedaço para poder garantir assim um estudo tão melhor para mim. Eu digo que cada dia mais eu vi que eu me aproximava tanto da qualidade de estudos, da melhoria para mim, que isso me dava ainda mais forças. Talvez se você ouvindo isso, você pode ficar emocionado, pensando, nossa, que triste. Mas não, naquela época, isso era a alavanca da minha vida. Eu já estava quase na metade do ano, todos os meus simulados, eu vi o quanto eu fui melhorando. E aquela esperança de que eu estava mais próxima da vaga da universidade, cada dia mais reacendia dentro de mim. Eu via que aquelas metodologias, aquelas coisas diferentes, a forma que o professor aplicava era muito encantador. E eu vi, sim, uma vaga da universidade seria minha, com toda certeza. Foi quando uma das minhas colegas bolsistas, eu fiquei sabendo que não ia vir mais por cursinho. Pensei comigo, por que ela pararia? Por que ela perderia a bolsa junto comigo? Ela já tinha 18 anos e ela estava fazendo o cursinho preparatório somente para o vestibular. Ela não estava terminando o ensino médio. Ela era tão dedicada, tão estudiosa. Eu fiquei sabendo que ela tinha passado num concurso público na Polícia Rodoviária Federal. Mas eu confesso para vocês, eu não sabia o que era um concurso público. E sabe, eu vou confessar uma coisa para você. Eu nunca fui a aluna que tirava 0 em tudo, mas também não era a nota 10 da sala de aula. Mas eu tenho certeza que eu tô falando com alguém aqui que também tem muita força de vontade de mudar a vida atual que você vive hoje. Talvez você que está aqui vai pela primeira vez fazer um concurso público, ou será a sua última vez que vai poder fazer um concurso público. Eu também tive esse mesmo medo que você está agora, anseios, dificuldades e todos esses questionamentos que talvez você está passando agora, eu também já passei. Mas sabe, eu fui procurar saber tudo sobre concurso público, como me preparar, como estudar, mas principalmente como eu garantir aquela tão sonhada vaga em um concurso público. Ainda sobre a minha história, eu estava estudando muito para garantir a minha tão sonhada vaga na Universidade Federal do Paraná. E adivinha, abriu o concurso da Polícia Militar do Paraná. E quem seria a banca avaliadora também seria a Universidade Federal do Paraná. Eu não pensei duas vezes. Sempre admirei muitos policiais, sempre achava lindo a representatividade deles na sociedade. Foi aí que eu lembrei lá da minha amiga que tinha passado na PRF. E aí eu pensei, eu também estou numa qualidade de estudos agora com muita excelência, tenho muita força de vontade. Se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? Foi aí que chegou o final do ano, eu fiz a prova da Universidade Federal do Paraná,
Passei na faculdade em nutrição e também foi aí que no meu primeiro concurso público das 1000 vagas para todo o Paraná, eu fiquei nos primeiros 100 lugares. Mas agora fica a pergunta: por que eu tô dividindo isso com você? Porque depois de toda essa minha trajetória, eu me tornei uma amante pela educação, por um estudo melhor. No meu 4º ano de policial militar, eu fui trabalhar num batalhão específico da área da educação, acabei mudando de curso e me graduei em pedagogia e também formei mais de 2.000 alunos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. E de verdade foi onde eu pude encontrar o meu verdadeiro propósito, em poder ajudar e ensinar muitas pessoas. O que eu quero dividir com você não é só sobre ser policial militar ou funcionário público, vai muito além disso. É sobre ter metas, sonhos e objetivo de vida. É por isso que eu preparei um material exclusivo para você, baseado em toda a experiência qual eu vivi, para que você não erre onde a maioria erra e obtenha assim o mesmo resultado que eu tive. Então é por isso que hoje eu venho aqui ensinar algo incrível para você. Como você aprender tudo o que você quiser. Se você não consegue explicar algo de forma simples, vou te contar um segredo. É porque você ainda não entendeu completamente sobre este assunto. Pensando nisso, existe uma técnica chamada Feynman, onde consiste em aprender qualquer coisa de forma simples e eficaz. Então eu vou começar com o passo 1. Escolha um assunto que você ainda não tem domínio, comece a estudá-lo e procure saber o máximo possível de tudo que fala sobre ele. Seja livros, vídeos, sites, blogs, artigos, tudo que venha falar desse mesmo assunto. Você vai pegar uma folha em branco, uma caneta e vai começar a escrever tudo que você está aprendendo ali. Comece a escrever. Vai colocando tudo em tópico. Agora, dica de ouro, hein? Escreva tudo à mão. É comprovado cientificamente que é uma das formas mais eficazes de você reter conteúdos. Então, terminado isso daí, vamos para o passo 2. Organize as suas ideias ali em tópicos e deixe elas com começo, meio e fim. Agora, mais uma dica de ouro tem aqui também, viu? Comece a falar isso em voz alta, porque isso também vai te ajudar a reter ainda mais o que você acabou de aprender. Fazendo isso, estamos indo para o passo 3. Identifique as suas falhas da sua explicação. Aí você vai se identificar qual foi a parte que você ficou inseguro, qual ainda não tem tanta certeza do que você aprendeu. E aí você vai listar e ver onde que precisa ser melhorado, quais são os pontos que ainda você ficou um pouco receoso, que não ainda está 100%, tá bom? Fazendo isso, vamos para o passo 4. Agora o passo 4, você vai corrigir todo aquele conteúdo que você acabou de aprender e vai simplificar mais um pouquinho a tua própria explicação. Aí você vai ver onde teve falhas, onde você escreveu ainda coisas mais complexas. A dica é, deixe o mais simples possível. Quando você fez tudo isso, a gente chegou agora aqui no passo 5. Refaça todas as vezes, quantas vezes for necessário, até você se sentir totalmente confiante na sua explicação, que aí você pode explicar para alguém alguma coisa muito complexa, mas que ficou de claro entendimento, bem simples e bem simplificado a tua explicação. E sabe por que isso acontece? É porque de verdade foi quando você aprendeu algo com efetividade. Lembre-se, a verdade é que não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas principalmente por aquilo que deixamos de fazer. E não importa qual seja o seu motivo para você querer se tornar um bombeiro ou um policial militar. A pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje, o que você está fazendo para impactar diretamente em garantir a sua vaga para bombeiro ou policial militar? Você já está estudando? O que impede você hoje para iniciar os seus estudos? O que você tem feito com o seu tempo hoje? Ainda dá tempo de estudar, mas quem decide o que fazer com o seu tempo é tão somente você. Você pode fingir que estuda,
mas não dá para fingir que passa. E aí, qual vai ser a sua decisão?